Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer estar aqui para participar dessa universidade da Escola Sabatina da União Norte Brasileira. Um grande abraço para o Departamento de Educação, um grande abraço para o Departamento da Escola Sabatina e parabéns a você, professor, a você, aluno, a você que está participando desse momento especial, dessa aula especial, esse EAD. Tenho certeza está sendo uma bênção e hoje também será uma grande bênção para a honra e glória do nosso Deus. Hoje, na aula de número 10, eu quero falar sobre a origem, a identidade e a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Primeiramente, eu quero dizer para você da importância de estudar a lição da Escola Sabatina, né? Eu tenho minha lição e a estudo, assim como você. Mas você estuda a lição com a Bíblia Sagrada, porque aqui está realmente a palavra de Deus que nos faz entender o conteúdo da lição da Escola Sabatina. Agora presta atenção, qual a origem, qual a missão, qual a identidade do povo de Deus, da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quando a gente abre a Bíblia Sagrada, a gente logo percebe que Deus tem um povo, não é verdade? Quando você vai, por exemplo, para o livro de Gênesis, logo no início de tudo, você vê ali a origem, quando Deus então estabelece os princípios, os primeiros pontos, que são os princípios que norteariam todo o povo de Deus e toda a igreja com o passar do tempo, com o passar dos séculos e também com o passar dos milênios. Olha só uma coisa, em Gênesis você encontra Adão e Eva sendo orientados por Deus a guardarem o sábado. Então você tem ali o princípio do sábado, certo? Mas você percebe que Adão e Eva pecaram. E logo depois que eles pecaram, então Deus revelou o plano da salvação a eles. E aí Deus então apresenta o Cordeiro, que é morto ali no começo, já dando uma mensagem sobre a salvação, sobre o plano de Deus. Então Adão e Eva, a partir daquele momento, passaram a esperar a chegada do Messias, do Cordeiro, do Salvador. Então Adão e Eva, eles esperavam o advento de Jesus e guardavam o sétimo dia, o sábado. Então você vê que aí tem um princípio, não é verdade? Eles aguardavam o advento de Jesus, o advento do Messias e guardavam o sábado. Portanto, podemos assim dizer que eles eram adventistas porque esperavam o advento de Jesus e do sétimo dia porque guardavam o sábado. Este é apenas para você ter uma ideia de que princípios básicos que temos até hoje já estavam lá no começo, lá na origem, não é verdade? Claro que no começo não havia um templo, não havia uma catedral, não havia uma igreja física, mas ali estavam os dois seres humanos que Deus havia criado. E ali eles adoravam o Criador e seguiam os princípios da palavra de Deus. Quando você analisa a igreja no Velho Testamento, você vai perceber que esses dois princípios, eles continuam norteando todo o caminhar, toda a história do povo de Israel. Porque o povo de Israel também esperava o advento de Jesus e também guardava um sétimo dia. Então essa ideia de adventistas do sétimo dia, essa ideia que nós temos até hoje, ela vem desde o Éden e vai por todo o povo de Israel, continua hoje e vai até a volta de Jesus. Os adventistas são aqueles que esperam o advento de Jesus do sétimo dia, porque nós guardamos o sábado. Isso que eu acabei de falar está em Gênesis 2, de 1 a 3, está também em Gênesis 1, 26 e também em Êxodo 20, de 8 a 11, só para dar uma base bíblica para você. Agora, presta bem atenção. Quando Jesus aqui esteve, Jesus então implantou ou implementou o cristianismo. E o cristianismo deveria passar por 7 fases, por 7 etapas. São as 7 igrejas do Apocalipse. Apocalipse 2 e 3. Essas 7 fases estão entre os 2 grandes adventos de Cristo. Estão entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então, no ano 31, quando Jesus morreu na cruz, ali começa o cristianismo efetivamente. E a partir dali, então, começam esses 7 períodos, essas 7 fases da igreja cristã ou do cristianismo.
E aí você vai do ano 31 até o ano 100, a primeira fase, do ano 100 ao ano 323, a segunda fase, de 323 a 538, a terceira fase, de 538 a 1798, a quarta fase, de 1798 a 1833, a quinta fase, de 1833 a 1844, a sexta fase, e de 1844 até a volta de Cristo, a sétima e última fase. Nós estamos, por exemplo, na sétima e última fase da igreja cristã aqui na Terra. E justamente no ano de 1844, ao começar a sétima fase, foi o ano que surgiu o movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tal como temos hoje. E esse surgimento está baseado na Bíblia. Está baseado em Daniel 8,14, Daniel 9, de 24 a 27, em Apocalipse 10, em Apocalipse 14. Então você vai vendo textos que mostram claramente o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esta igreja surge em 1844, é organizada em 1863 e ela continua a mesma visão e o mesmo princípio de Adão e Eva, do povo de Israel, que é aguardar o advento de Jesus e guardar o sétimo dia. Por isso nós, até hoje, somos adventistas do sétimo dia, como lá no começo, como lá no passado, como no Antigo Testamento. Deu para você entender? E um detalhe, hein? Jesus também guardava o sábado, os discípulos guardavam o sábado, a Virgem Maria guardava o sábado, todos os servos de Deus em toda a história guardaram o sábado. E todos eles esperavam o advento de Jesus. Agora veja, aí você teve uma ideia da origem, mas veja a identidade desta igreja. Nós podemos encontrar em alguns textos. Eu vou mencionar apenas um, porque nós não temos tempo para falar de todos. Mas pelo menos um, aqui em Apocalipse 12, verso 17, você tem aqui um texto que resume a nossa identidade. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui está bem claro, aqui nós encontramos duas características básicas da igreja do remanescente dos últimos dias, que somos então a igreja de Deus na atualidade. O povo de Deus, o remanescente fiel, é aquele que guarda os mandamentos do Senhor e tem o testemunho de Jesus. Você também pode ver essa mesma ideia em Apocalipse 14, verso 12, com algum detalhezinho diferente, dando mais luz ainda ao texto. Mas presta atenção, o povo de Deus, a igreja de Deus, ela guarda os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos, que estão lá em Êxodo 20. E claro, tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, como está em Apocalipse 19, verso 10. Entendeu? Veja, não é complicado de entender. Eu estou fazendo um resumo para você ter uma ideia. Aí nós encontramos a identidade desta igreja. Está certo? E como eu mencionei Apocalipse 14, 12, eu vou ler para você. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então esse texto confirma um pouco melhor essa nossa identidade. Então, essa igreja ela tem um início lá no Éden, ela passa pelo Velho Testamento, mas ela surge como a sétima fase do cristianismo em 1844. E ela é organizada em 1863. Entendeu? Mas a mensagem é a mesma, a base é a mesma, que vem lá do começo, continua hoje e vai continuar até o final, até a volta de Cristo. Agora, esta igreja também tem uma missão, e a missão desta igreja está claramente apresentada no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28. Eu estou abrindo a Bíblia aqui, em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, que diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui está a nossa missão. A missão é ir e fazer discípulos, e batizar os discípulos, e continuar ensinando os discípulos, e preparar essas pessoas para a volta de Jesus. Entendeu? Eu agregaria a esse texto mais um aqui, de Apocalipse 14, versículos 6 e 7,
que é um texto extremamente importante e conhecido. Apocalipse 14, 6 e 7 fala assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então você vê, esta igreja ela tem uma origem em Deus, na Bíblia, no Éden, passa pelo Velho Testamento todo, mas os princípios se mantêm. Jesus então vem e estabelece o cristianismo passa por 7 fases e nós estamos na 7ª fase, e a igreja adventista do 7º dia, tal como é hoje, ela então surge em 1844, e aí então ela surge para restaurar a verdade e para cumprir essa missão de levar o evangelho no mundo inteiro, como está em Mateus 24:14. Essa é a nossa missão, pregar o evangelho no mundo inteiro para que Jesus possa voltar logo. E por isso que nós temos a lição da Escola Sabatina, nós temos então os meios de comunicação, nós temos as redes sociais, nós temos a Rede Novo Tempo, nós temos vários canais e vários meios para justamente pregar esse evangelho, cumprir essa missão e preparar pessoas para a breve volta de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, que você possa estudar a Bíblia nos mínimos detalhes. E esse estudo, ele pode ser feito e deve ser feito também pela lição da Escola Sabatina. A cada trimestre, nós temos aqui nessa lição um mini curso de teologia, onde você vai se aprofundando, conhecendo melhor os princípios, os detalhes, e vai com certeza se preparando melhor para o grande dia em que vamos ver o nosso Senhor face a face. E eu espero que você, professor, você aluno, você da Escola Sabatina, possa absorver tudo isso e possa fortalecer a sua fé, a sua identidade como adventista do 7º dia e também a missão no seu coração. E não esqueça, não basta ser adventista, tem que ser evangelista. Amém.